quando Jesus foi falar em João capítulo 1, versículo 46, ele foi falar, alguém foi falar para Natanael acerca de quem era Jesus. O evangelista, o nosso querido irmão João, ele vai dizer o que? Natanael abre a boca e vai falar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém está falando para Natanael: ó, de onde ele é? É de Nazaré. E a fama de quem era de Nazaré, na Galileia, era essa: lá será que tem alguma coisa boa que pode sair de lá? Então Jesus, agora na sua jornada cristã, no plano que Deus tinha para ele e para as nossas vidas, ele vai então agora voltar para Nazaré. E o que é interessante é que nos versículos de número 14 de Lucas 4, que é onde nós lemos, está registrado que nas vizinhanças a fama de Jesus percorreu, porque, volto a dizer, onde Jesus passava havia milagres, havia prodígios, e as pessoas que eram endemoniadas eram libertas, pessoas que eram cegas, elas tinham vista, quem era surdo ouvia. Pois bem, então existia, pessoal, uma expectativa. E qual que era a expectativa? Ora, Jesus está voltando para Nazaré, Jesus está voltando para a sua terra natal. Então existia uma expectativa, meu Deus, porque aonde Jesus passava sempre acontecia algo. Aonde Jesus passava sempre ocorria algo que chamava a atenção. E a Bíblia diz que existia uma certa cerimônia, um ritual. E qual que era, pastor? Jesus, agora no sábado, a Bíblia diz que ele chegou em Nazaré, versículo de número 16. Ele chega em Nazaré, preste atenção aqui. Essa palavra vai ser bem rápida, né? Eu prometo para vocês, pode ficar tranquilo, antes da meia-noite termina. Preste atenção nisso. Porque tem alguns detalhes que eu posso deixar passar, Luiz, eu preciso explicar. Nem que eu saia daqui sem voz, mas minha voz acabe depois da mensagem. Mas eu vou falar o que Deus pediu para eu falar aqui. Ele chega em Nazaré, e quando ele chega, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga é praticamente uma forma de ele expressar e ensinar. E a Bíblia diz que era o costume de quê? De ir à sinagoga. E na época existiam pelo menos 435 sinagogas. Jesus escolhe uma das tais. E a Bíblia diz que Jesus então ele vai entrar na sinagoga. Agora pensa comigo, as pessoas que estão na sinagoga, o sacerdote que está na sinagoga, a expectativa que todos estão vendo, quem está entrando no culto na sinagoga é Jesus. Automaticamente, então, algumas pessoas percebem que Jesus está na sinagoga. Eu penso, não está na Bíblia, mas eu penso na mente de um pregador apaixonado pela história. Alguém cutucando o outro no meio da sinagoga, na reunião, falando: olha quem está aí, olha quem acabou de chegar, olha quem acabou de sentar, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Isso chega até quem está dirigindo o culto da sinagoga. E o culto da sinagoga, ele tinha uma liturgia. E o que é liturgia, pastor? É a sequência de fatos que se dá no culto. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da nossa liturgia aqui da adoração em família. Nós iniciamos de joelhos orando. Depois de joelhos orando, levantamos e também oramos em pé. Depois que oramos, cantamos 2 ou até mesmo 3 hinos da harpa cristã. Depois, vamos lá, me ajuda. Depois o que acontece? Isso, você sabe, lê a palavra, e depois da palavra, oração, e depois da oração, as oportunidades de departamento, que geralmente
que é dada, aí tem a e depois. Irmão, vocês não estão no culto aqui não, vai? E depois da palavra. Geralmente se encerra com louvor, uma oração, uma aclamação, né? E depois? Oferta. E depois? Oração final. E depois? Isso se chama liturgia. É uma sequência. Preste atenção nisso. Você pensa que isso foi coisa de agora? Não. Na época de Jesus também tinha uma sequência. E o serviço no sábado, Júnior, ele era feito de que forma, o culto? Eram feitas 2 leituras. A primeira leitura era citado um dos primeiros 5 livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco. E depois, a segunda leitura era lido algum livro dos profetas, seja maior ou menor. Então vamos lá, o que acontece, pastor? Acontece que Jesus está no culto. A primeira leitura é feita. E aí existe uma expectativa, Jesus está no culto. A Bíblia diz no versículo de número 17: e foi dado a Jesus o livro, o que para nós é o livro do profeta Isaías. Na época eram pergaminhos, eram papiros enrolados. Deram para Jesus o livro de Isaías. E o que Jesus vai ler, pastor? Ele vai ler capítulo de número 61 de Isaías, que diz o texto, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do... Jesus fecha o livro. E a Bíblia diz que ele faz algo interessante. Versículo, eu vou ler pelo detalhe, versículo de número 20. O que está escrito? Toda a igreja. Só para eu tomar uma água aqui. Vai, 1, 2, 3. Lucas capítulo 4, versículo 20. Mídia, vamos lá. 4, 20. O que está escrito? Vocês estão lendo a mesma Bíblia, a mesma televisão? Resolve, vamos lá. Vamos ler, vamos lá, 4, 20, o que está escrito aí? Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, aceitou-se os olhos a todos as sinagogas, e aravam rios dele. O que aconteceu é algo tremendo. O que acontece, Luciano? É que Jesus, após ele ler Isaías capítulo 61, que é para nós 61, ele encerra o livro. Depois que ele encerra o livro, ele faz o quê? Na tua Bíblia. Ele faz o quê? Senta. E depois que ele se senta, o que acontece? Porque todos olham para Jesus. Percebe que só Lucas ele fala acerca disso. Esse registro é também registrado por Mateus, por Marcos, mas Lucas dá um detalhe aqui. E qual que é o detalhe? As pessoas vão fitar, elas vão olhar para Jesus só depois que ele se assentou. E quando nós observamos o costume da época, a postura normal do corpo quando se era para ler, era ficar de pé. Mas quando se era para ensinar, geralmente isso era dado para o maioral da sinagoga. Porque depois que lesse e esse principal fosse ensinar, antes de ele ensinar, ele sentava. O que Jesus está fazendo ali? Ele lê
profeta Isaías. E o profeta Isaías está falando sobre uma profecia do Messias que há de vir. Jesus abre a boca no meio do culto e fala: o Espírito do Senhor é sobre mim. Fecha o livro, dá para o ministro, e a Bíblia diz que ele se... Se você não entendeu, então eu vou melhorar isso. Nós aqui temos liturgias, temos uma hierarquia eclesiástica e nós temos lugares que nós se assentamos. E geralmente na nossa casa, aqui nessa casa, não sei se vocês já repararam, mas não tem lugar reservado para ninguém não. Mas nós sabemos geralmente onde cada irmão senta, sim ou não? Não tem um cantinho que... Mas até falar assim, eu nem vou sentar ali porque eu sei que se o irmão der, eu sei, então deixa lá. E até o pastor se acostuma com isso, porque dependendo do poder, tipo, se ele tomar cor na igreja, eu falo, ué, se ele não está ali, aí quando eu olho, até estranho, eu falo, mudou de lugar? Então sempre tem um lugar. Nas sinagogas na época de Jesus, pessoal, tinha alguns lugares que eram reservados. Existiam algumas cadeiras que não era qualquer um que se sentava. E uma dessas cadeiras é citada por Jesus quando ele vai chamar a atenção dos fariseus, dos hipócritas. Ele vai falar a respeito da cadeira de Moisés. E a cadeira de Moisés era uma das cadeiras que ficava, preste atenção nisso, ficava dentro da sinagoga e só sentava na sinagoga, nesta cadeira, geralmente o principal, porque ele tinha autoridade para falar, para julgar, para direcionar aquele povo que entrava na sinagoga. Tome atenção agora. Quando Jesus ele acaba de ler a palavra de Isaías 61, é mais ou menos assim. Imagina isso. Vamos ver se você, para você dar glória. Essa expressão, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Imagina um culto como esse. Eu abri a oportunidade para qualquer um irmão, para qualquer pessoa aqui hoje, você pegar o microfone, ler a sua palavra, ler a palavra de Deus. O que vai acontecer depois que você tem a sua oportunidade? Você volta para o seu? Essa é a tendência lógica. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois que ele lê, ele fecha o livro e ele se assenta. E por que todo mundo está de olho nele? Porque imagina eu dar um microfone para qualquer um de vocês aqui, e isso eu digo com todo respeito, você acabar de falar a palavra, a mensagem, e ao invés de você sentar no seu lugar, você pega e assenta na cadeira do pastor. O que iria acontecer? Vem cá, Rafinha, chega aí. Vamos ensinar, que o povo não entendeu, Rafinha. Aqui está Jesus. Mas cara de Jesus aí. A Bíblia diz que ele abre o livro e fala: pega aí. O Espírito do Senhor é sobre mim. Agradeço a oportunidade. Se ele fizesse num culto sem combinar, vocês iam ficar olhando para mim? Por que vocês iam olhar para o Rafinha? Porque ele sentou no lugar que geralmente ele não senta. Vamos voltar para lá, dê uma salva de palmas para o meu futuro criador. Quando Jesus ele abre a boca e se senta, ele não vai voltar para o lugar, ele vai sentar igual a cadeira. E quando ele senta, todo mundo fala. E agora o que vai chamar a atenção é o que Jesus fala. Oh, glória. A garganta começou a sentar aqui, irmão. Oh, glória. Versículo 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a essa escritura em vossos ouvidos. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo
vai ocupar cadeira vazia aqui nesse culto. Glória! Eu quero dizer que o dono da cadeira chegou na data e está dizendo para alguém: hoje a profecia vai se cumprir. Não interessa, aleluia, oh glória, não interessa o que disseram hoje para você. Jesus vai sentar na cadeira e você vai ouvir, oh glória, se cumprirá a profecia do livro. Aleluia. Quando Jesus assenta na cadeira, ele está dizendo para todos: a era da graça, a era da graça de Deus chegou em vossos corações. Se vocês estavam esperando o Messias, ele chegou e está no templo, ele chegou e está na casa. Levante a sua mão em nome de Jesus, que eu vou profetizar. Estamos no último mês de 2025 e a palavra para os nossos corações é essa: a graça chegou lá, a graça ainda está na tua casa. A Bíblia diz: fala para alguém assim, você tinha que estar nesse culto. Sabe por que você tinha que estar nesse culto? Porque você ia reagir, você reagiu. Glória a Deus, essa é ele chegou. Deus viu que a irmã canta, como é, Cleice? Ele chegou, tem espaço, mas a irmã que canta. Sei lá, meus irmãos, é as irmãs que canta. Você não sabe não, irmão? É as adolescentes? Ele chegou, sem espada, sem espada. É isso aí. Cadê o que alguém falou assim? Ele chegou. Sabe por que você chega no culto? Antes você tinha que estar nesse culto, porque vai fechar a palavra. Imagina ele sentado, a polícia na cadeira. Sabe por que eu falo porque você tinha que estar lá? Porque agora o versículo subsequente me chama a atenção. Versículo 22. Diz aí, irmão, vamos lá. 1, 2, 3. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus abriu a boca, cara, e ele falou assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aí ele diz: hoje se cumpriu. Algumas das pessoas estão olhando e se maravilharam. Que palavra tremenda, que palavra de graça, meu Deus. Mas outros falam assim: peraí, mas esse é filho do Zé, ele é filho do carpinteiro. Não é esse que esse dia estava andando aqui pelas ruas de Nazaré, pequeno. Nós conhecemos a história dele, nós sabemos a família dele. Agora ele está abrindo a boca e está dizendo que o Espírito do Senhor é sobre ele. Peraí, alguma coisa está errada. Por isso que eu disse que você tem que estar nesse culto. Porque a maioria, quando ouviu Jesus abrir a boca e dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, ele está chamando a responsabilidade para ele. Olha, o que vocês pediam há tanto tempo chegou. Graça, poder e unção chegou. A graça de Deus está aqui. E alguém está dizendo assim: mas dele, sobre não, ele é filho do Zé. E aqui eu quero trazer a palavra para os dias de hoje. O que está acontecendo no meio da religiosidade é justamente isso.
comigo. O Espírito do Senhor é comigo. Sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo para você e vai dizer: mas e você? Mas eu conheço essa família. Eu sei da onde eu sei o sobrenome que você carrega. Alguém está dizendo para Jesus: olha, você pode ser até o que você está dizendo, mas você é filho do Zé, é filho do carpinteiro. E agora você está dizendo que o Espírito do Senhor é sobre você. Deixa eu dizer uma palavra profética aqui nessa noite. O limite do projeto de Deus para a tua vida não é Satanás. O limite do projeto de Deus para a tua vida não é o mundo. O limite do projeto de Deus para a tua vida é você mesmo, é você mesma. Se você continuar dando crédito para que o mundo diz, para que a vizinha diz, para que o patrão diz, para que o médico diz, você será limitado dentro do plano de Deus. Mas se você fizer como Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, oh glória. Sabe o que vai acontecer? Quando ninguém te escolhe, tem um Deus lá no céu dizendo: mas eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Sabe aquelas pessoas que você fala assim para ela: o Espírito do Senhor é sobre você, Deus está contigo. Aí a pessoa vai, sabe o quê? Quem sou eu? Eu sou o velho do carrapato, da unha do cavalo do bandido. Conhece alguém assim? É assim, né? Você conhece aquela pessoa? Você quando o pastor fala: levanta a mão, chacoalha, irmão, vai para chacoalhar. Você fala: vai, irmão. É comigo. Mas, pastor, mas eu dando problema. É por isso que Deus nos trouxe aqui. Eu vou ser usado na palavra de hoje. E Deus selecionou quem já está no culto hoje. Pastor, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o Espírito do Senhor é sobre ele. E a Bíblia diz assim: o ungido. A palavra ungido simboliza consagração, separação. Jesus está dizendo que Deus o separou para algo. Preste atenção nisso. Porque as pessoas imaginam que unção, Letícia, é só quando se pega o óleo e derrama na cabeça. A palavra unção significa separado. E se é separado, consagrado, é para um fim, é para algo. Quando nós folheamos a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então Jesus era ungido. Repita comigo: Jesus era ungido. A Bíblia diz que os apóstolos, eles também eram ungidos, eram separados. A Bíblia diz, Atos capítulo número 5, versículo 15 e 16, que Pedro era ungido de tal forma, oh glória, que a Bíblia diz que as pessoas queriam se colocar à sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro vinha de Pedro, e Pedro tinha uma unção que por onde ele passava, a sombra dele curava. E talvez isso para alguns dos dias de hoje é sobrenatural, é impossível. É por isso que está cheio de gente limitada dentro do plano de Deus. Mas se Deus quiser usar a tua sombra, Ele vai usar a ungida, Ele vai usar a ungido. Você crê nisso? Você crê? Quem crê? Levante a mão. Olha para essa pessoa que levantou a mão e falou: então se prepara. Quando eu estiver andando de ônibus, pessoas vão ser libertas. Quando você estiver andando pelo jardim adorado, pessoas serão curadas.
vou falar para depois gerar polêmica. A Bíblia diz que quando Paulo não podia ir para as viagens missionárias, ele era tão ungido que ele falava assim, Atos capítulo 19, 11 e 12. Leva meu lenço. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha o 12. Vamos ler toda a igreja? Sorte até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É daí que vem as campanhas do lenço, viu? Agora isso aqui que vai deixar você doidinho. Ou você voa ou você morre. E se Deus te separou para essa graça, não dá para não. Mas leva um lenço meu lá. Ninguém dá glória. Eu quero crer que se Deus separar alguém, eu não sei para quem vai ser isso, mas eu sei é para quem quer e crê e acredita que Deus é contigo. Se Deus quiser separar alguém para dizer assim, não vai lá para o outro lado do mundo, mas quando você levantar a mão e dizer, Senhor, cura, haverá cura, haverá libertação. Eu creio. Vai comigo, Jesus é ungido. Os apóstolos eram ungidos. Dedique profeta, aponta para o lado e fala assim, e você não escapa dessa promessa. Ângela, eu disse isso aqui não é fácil. Se eu comprar qualquer tipo de tecido, de produto, para eu saber que o produto é confiável, precisa ter um selo primeiro, falando, confiável. Se Jesus era ungido, os apóstolos eram ungidos. Olha que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu. É Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. No dia que você faz isso aqui, me separa. Aí você tem que fazer alguma coisa. Você faz isso aqui. Eu aceito. Ele é ungido, separado, consagrado. Vou te provar agora que não é só óleo. Quando você fala assim, eu aceito Jesus, você está falando assim para Jesus. Me separa do mundo, me separa das minhas vontades, me separa das maus amizades, me separa daquilo que me distancia de ti. Eu quero. Aí vem o Espírito Santo, glória. Ele vai chegando e nesse momento você é selado com o Espírito Santo, e esse selo está aqui nessa noite para carimbar mais uma vez a tua vida. O Senhor me ungiu. Ele está dizendo, eu sou separado, eu sou consagrado. Mas vamos lá, eu preciso correr. Quem é ungido? Diga agora a Deus. Olha para alguém e diga assim, você é ungido para quê? Aí, pastor, eu sou ungido porque eu gosto de prata. Não, pera, calma. Não, mas eu sou ungido porque eu gosto de correr. Não, calma. Jesus ele está dizendo assim, vamos para a Bíblia. Vamos devagarzinho, vai chegar lá, irmão.
Versículo 18, vamos ler lá, devagarzinho, tá? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Para o quê? E depois? Enviou-me a. E 19. E a pregoar. E depois? Vista. E depois? Liberdade. E depois? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que Deus separa alguém? Primeiro, para evangelizar. É dizer boas novas dos quebrantados. Quando a Bíblia diz em Lucas capítulo número 4, versículo 18, a Bíblia diz aí, e para apregoar, evangelizar os pobres. A palavra evangelizar aí é dizer boas novas. Você um dia que foi separado, separada, você tem que entender que o seu propósito talvez não seja pegar o microfone como o pastor está fazendo aqui e pregar para uma igreja, para um grupo de pessoas, mas quem sabe o teu propósito, você que é selado, é cruzar com alguém aí na sua de Santa Isabel e dizer, olha, deu certo comigo. O que deu certo com você? Eu era pobre, perdido, marré, não valia nada, mas eu encontrei Jesus Cristo, Ele me redimiu, o seu sangue me lavou, e deu certo, e vai dar certo com você também. É isso que Jesus está separando alguém aqui hoje, para evangelizar. Sabe o que eu vou dizer isso? Porque às vezes nós ficamos na igreja, não quer tanto ser cheio, aí as pessoas te procuram. Você, rapaz, eu não estou bem hoje. Aí você começa a falar de Jesus, o amor de Jesus para ela. Aí a pessoa fica sorrindo para você. E sabe o que é interessante? É que talvez aqui dentro da igreja você é notado. Mas lá no céu, porque foi de lá que veio o selo. Alguém está dizendo, é selada, é ungida para evangelizar. A Bíblia diz, deixa eu correr. A Bíblia diz que, versículo número 18, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E se Deus nos separa para você ter uma palavra que cure a alma, deixa eu dizer uma palavra aqui muito séria. Não reclame quando pessoas quebrantadas de coração te procurar. Olha, vou repetir isso aqui. Não reclame quando as pessoas quebrantadas de coração chegarem em você e falar assim: eu vim aqui te procurar para você orar por mim, dar uma palavra de conselho. Reclama não. Você foi separado para isso. E sabe o que vai acontecer? Em nome de Jesus Cristo, quem entrar com você numa conversa triste de coração, pela palavra e pela unção que o Senhor te dá hoje, sairá alegre, louvando e jubilando ao nome do Senhor. O que mais? Surgindo para quê? Para pôr em liberdade, versículo 19, os cativos, dar vista aos cegos, oh glória. Ser ungido, ser separado, não é para qualquer um. Mas quem aceita esse chamado se prepara. Você não vai ser igual aqueles hipócritas fariseus que ensinavam de forma incorreta as pessoas carentes, a ponto de Jesus abrir a boca e dizer: é como um cego guiando outro cego. Mas se você aceita esse chamado, acredita, não, o Espírito do Senhor é sobre mim, então se prepare. Pessoas sem direção vão chegar até você, e através da luz da palavra você vai direcionar elas. Pessoas vão chegar em você, sim, vão chegar opressivas, vão chegar oprimidas, e pela autoridade que há na unção que Deus te dá, muitas pessoas serão
assim, acabou em liberdade. Oh, glória, liberdade. Deixa eu contar uma coisa aqui que talvez poucas pessoas saibam. Sabe como começou a dar fugir? Começou aqui uma vigília, querendo assim aniversário. Aí o povo de Mogi falou assim: pastor, vai lá fazer umas visitas. A Daf Mogi começou umas visitas na casa de um casal que eu amo muito, inclusive até hoje está lá. Eu uso eles como uma referência. Eu trabalhando em Mogi, em vez de voltar para Guararema, ficava de segunda lá direto, e quarta. O culto era só 7 horas. Ficava das 5 até as 7 horas em Mogi, conversando com os irmãos, com as irmãs. Pastor, vai lá na casa do casal. E eu fui. Era um apartamento desses de, como fala, CDHU, né? É um apartamento. Aí eu fui muito bonito no apartamento e começamos a fazer propósito, oração. E eu não conhecia ninguém em Mogi, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece. O que aconteceu? Eu não sabia, mas o casal que estávamos fazendo o culto do lar, mais de 20 anos fumando cigarro, a ponto de acabar com 3 cartelas de cigarro por dia, cada um. E quem está lá? Eu estou indo. E eu aprendi uma coisa com meu pai: filho, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? E o dia que eu li essa passagem, quando o Espírito do Senhor sobre mim, vamos lá, glória a Deus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Terminamos a campanha, o propósito de oração na casa das pessoas. Aí minha irmã, pastor, sabe o que aconteceu? No dia que eu fui pegar o cigarro, eu andei, me deu ânsia. Foram libertos para a glória de Deus. Até hoje estão firmes lá na Daf de Mogi. Eu vou ministrar aqui uma palavra. Irmãos, isso aqui é para quem crê, para quem acredita. Se você acreditar que o Espírito do Senhor é sobre você, pode se levantar toda a legião de vício do inferno, mas eles vão bater em retirada, porque a unção quebra o jugo. E a unção dessa noite é para quem desenha. Você é separada, você é separado. Aqui para alguém e tem que entender que não importa de onde você vem, não importa quem é a tua família. Alguns estão dizendo assim: mas esse não é de Nazaré, esse não é da Galileia, esse não é filho do José carpinteiro. E talvez alguém olhe para mim, para você, e vai dizer: mas você, namorado, você é de Santa Isabel, você é do estado de São Paulo. Sim, foi Deus que me escolheu, e eu acredito que o Senhor é sobre mim. E se Ele é sobre mim, haverá prodígio, haverá maravilha, haverá milagre. E recebe essa palavra, levante a mão. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aprenda isso. O Espírito do Senhor, Ele operou em grandes momentos de homens e mulheres de Deus, mas esses grandes momentos só vieram depois de crises, de guerras. Que adianta a pessoa ficar, eita, ela ficar na academia 10 horas, 8 horas, 6 horas por dia, ficar levantando peso. E o intuito dela é ser forte, ter uma robustez, é queimar as gordurinhas.
Aí na hora que ela tem que provar que ela é forte, faz ela fazer uma mudança de casa, por exemplo. Ela levanta dois sofazinhos e já está suando. Quer dizer, então alguma coisa está errada. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo preparo. Pastor, não estou entendendo. Quem conhece a história de Esther? Todo mundo gosta da história de Esther, né? Aquela que foi considerada a rainha do rei Assuero. Mas Esther era sem pai, era sem mãe, era escrava. Passou por um processo, se preparou, jejuou, entrou na presença do rei. E o rei foi tão apaixonado por ela que disse assim: pede-me o que você quiser, e até metade do reino eu te dou. E Deus está separando alguém para te dizer: é no meio dessa crise, talvez ninguém sabe o nome do teu pai, da tua mãe, de onde você veio, mas se você falar, o Espírito do Senhor é comigo. Hoje o rei está dizendo: pede o que você quiser, pede o que você quiser. Quer ver? Quem conhece a história do José no Egito? Ele não era bom, ele estava no Egito. Quem conhece a história dele? Ele foi o quê? Governador. Olha para alguém aí, quer governar ungido? Ungida. Eu não estou falando de política. E o Zé? O Zé, traído pelos irmãos, jogado numa cova vazia, vendido como escravo, acusado de abuso sexual com a mulher de Potifar, esquecido 2 anos na prisão. Mas quando o faraó chamou ele, falou assim: eu estou sabendo que você quer pegar fogo. Eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele é que quer pegar. Essa é o som que eu estou falando. Eu estou sentindo uma graça aqui. Davi, quem foi Davi? Ninguém suja sobre ele, somente o rei de Israel. E Davi, irmã Ângela, pensa só, você está numa casa, estou, presta atenção. Eu vou dar um exemplo, tá? Ó, a missionária chega em você e fala assim: ó, pastor Douglas, vai na sua casa tal dia, eu vou para orar. Quando eu vou para orar, eu vou para orar, irmão. Quando eu vou para comer, eu vou para comer mesmo, viu? Aí eu vou de jejum. Eu entrego de jejum na casa. Mas presta atenção. Se a missionária chega e você fala assim: ó, pastor Douglas, vai na sua casa, o teu pai e a tua mãe, manda todos os filhos tomar banho. Toma banho, escova o dedo, meter o cabelo, ficar cheiroso, porque o pastor Douglas vai estar aqui. Mas você e o teu pai e a tua mãe falam assim: fora de casa. E não volta tão cedo, pode ficar embora. Davi passou por isso. Aí veio o profeta Samuel, chega: olha, tem um rei aqui dentro dessa casa, e Deus já escolheu ele. Aí Samuel: cadê? Aí Jessé passa os irmãos de: você conhece essa história? Agora imagina se fosse isso com você. Vem Eliabe, vem Samar, homens bonitos, esbeltos, e Samuel falou: é esse? E Deus falando: não. É esse? Deus falando: não. Até que hora Samuel olha para Jessé, olha para Samuel: acabou? Aí parece que eu vejo Samuel de Jessé dizendo: então, tem um pequenininho aí. Eu não acredito que pegador, eu imagino. E Samuel faz assim para Deus. E Deus falou: espera ele. Porque enquanto todo mundo está de olho na casa de Samuel, porque na casa de Jessé, porque Samuel está lá, todo mundo está lá, Deus não está olhando na casa de Samuel, Deus está olhando lá no pasto.
Imagina, Ricardo, quem foi chamado Davi? Eu estou falando de ungido, processo. Ô Davi, não. Eu sei que você é ruivo, menor da casa, sua cara não ajuda, mas essa é a minha opinião. Ele foi ungido. Você conhece a história do tal de Paulo? Que Deus chegou no profeta chamado Ananias e falou: vai lá, na rua direita e tal, entra lá, tem um cara lá cego. O senhor não sei não, mas o senhor não precisa saber não, hein? Ele é perseguidor de crente, já matou crente, fecha a igreja, e parece que eu vejo Deus já deu a sua opinião, mas para mim, ele é separado, ela é separada. Eu quero que você entenda que se Deus te escolheu e você pode dizer: oh, eis-me aqui, aonde não deu certo, quando você chegar vai dar certo, aonde está enrolado, quando você chegar lá, vai desenrolar. Alguém está dizendo para você: não abre o ponto lá, não abre o negócio lá, porque todo mundo quando abre fale. Aí Deus está dizendo: vai lá e abre o gida, porque lá vai prosperar, vai prosperar. Encerra a mensagem agora, eu vou encerrar. Eu disse e eu repito aqui: você é o limite daquilo que Deus quer fazer com você. Deus, Ele não força a barra. Deus, Ele não fala, vamos não. Mas se você der uma chance para que Deus tenha, se você der uma chance, falar: Senhor, tá bom, então eu recebo, eu creio, eu quero, eu desejo ser separado. Sabe o que vai acontecer? O vento do Espírito Santo vai começar a brotar, vai começar a fluir. Eu disse isso aqui semana retrasada, passada. Ele não virá sobre você porque ele já veio, mas dentro de você vai começar a movimentar. Dentro de você vai começar a sentir o Espírito do Senhor é comigo. Sim, o Senhor Deus está comigo. E o que vai acontecer, pastor? Vai estar cheia de gente falando: mas você agora que vai ser crente, você agora que vai se tornar. Sim, porque se Deus escolheu, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus te escolheu para fazer diferença nessa cidade. Deus te escolheu, aleluia. Eu sei o propósito, eu sei. Eu sei que vocês conhecem a boa parte da minha história, mas eu sou um de 4 irmãos. Dos 4 irmãos, o que mais deu trabalho. Deixa eu falar quem foi. Os meus pais, pastor, pastora, meu irmão presbítero, e eu ovelha negra da família. Mas lá no céu, Deus falava assim: não adianta fugir não, eu te escolhi. Até que um dia eu falei assim: tá bom, sabe que eu sou desse jeito, então assim, eu sou mesmo. Minha garganta está estralando aqui, mas eu aprendi uma coisa com Jesus: quanto mais você se entrega à vontade dele, mais o poder se aperfeiçoa naquilo que você se sente fraco. Hoje eu estou aqui para dizer que quando eu li essa passagem e eu vi muitas pessoas, como a Bíblia diz que Jesus abriu a boca e falou: o Espírito veio sobre mim. Sabe o que aconteceu? As pessoas mandaram Jesus embora. As pessoas falaram assim: você não, aqui dentro não, vai embora. Levaram Jesus para jogar ele na beira do precipício. Por quê?
O Espírito do Senhor é sobre mim. Sabe o que vai acontecer com muitas pessoas religiosas? Porque isso não acontece só no mundo, não. Acontece dentro da igreja. Pessoas religiosas. É só você falar assim: hoje, quem vai cantar sou eu. Ó, os irmãos. Pastor, me dá oportunidade para dar uma saudação. Muita gente fala pra você. Vocês que estão habituados, quem já tem a oportunidade de subir aqui em cima e dar uma saudação? Levante a mão, eu quero falar com vocês rapidinho. Levanta a mão, não se acanha não, levanta a mão. Isso. Quem nunca subiu aqui e pegou no microfone? Só para eu saber, é só para eu saber, fica tranquilo, não tem pegadinha. Levanta a mão, levanta a mão. Oh, agora você que levanta a mão, pega o microfone. Ó, presta atenção, dá tão dinheiro, não dá? Não dá? Eu vou contar uma experiência, mais uma, eu sei que eu estou contando isso. Namorando a pastora, na época não era pastora, nem diaconisa, era só Juliana, a minha Juliana. Líder de jovens, Jonathan, líder de jovens, diácono, eu diácono. E na época, quando era culto de jovens, era acostumado, Luiz, os líderes ficarem em cima do púlpito. E aí, eu estou lá no púlpito de bolo, de jovens, sossegado, tranquilo, né? Glória a Deus, Luiz. Lá em Guararema, presbítero Edgar dirigindo o culto, eu só de boa lá, sossegado. Daqui a pouco, no meio do culto, ele solta essa: irmão, eu estou sentindo de Deus que hoje vai trazer a palavra ao diácono Douglas. Irmão, eu nunca tinha sentido um desarranjo na minha vida. E eu estava no púlpito, não dava para correr. Se eu estivesse na igreja, eu confesso, eu ia falar: ficou meio ruim aqui. Eu olhei para a Ju e o presbítero ligar, e tu que vai trazer a palavra? Eu olhei para o relógio. Primeira vez. Eu disse sim. Jesus agora. Aí eu lembrei que meu pai me disse uma vez: filho, se você acreditar que Deus é contigo, vai para cima. Preguei. Para mim, foi umas 5 horas de pregação. 15 minutos. Ó, presta atenção. Você pensa que é só você que toca pandeiro quando você segura o microfone só aqui e fica assim? Peraí, irmão. Aí faz o quê? Glória a Deus, irmão. Agora aí, irmão. Vai dando glória e todo mundo fica assim. Mas sabe o que aconteceu depois desse dia? Reacendeu uma chama que eu tinha esquecido. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai me ensinou a pregar. E ele falou: filho, até hoje eu esqueço as ministrações. Uma foi sobre o céu de Jericó, e outra foi sobre a arca de Noé. Reacendeu o desejo. Eu falei: não, peraí, o Espírito do Senhor é comigo. Não é de qualquer jeito, é se dedicando. E se deu certo comigo, fica tranquila. Mesmo você que não levantou a mão, eu quero dizer em nome de Jesus que se não for esse púlpito, vai ser em outro, vai ser lá fora, mas a unção vai te pegar e você será cheio. Alguém vai olhar para mim, para você, vai ter gente que vai olhar para você e falar assim: você pregando, para. Pregando, para. Talvez alguém vai sair do culto e vai sair do máximo, irmão, eu posso, eu vou ser um instrumento da mão dele. E vai ter gente que vai bater as suas costas e falar: não, você está emocionado. Não, você é só para te emocionar. E se você se apegar a isso, a mensagem acaba aqui para você. Mas se você acreditar, opa, pastor, e qual que é o segredo? E qual que é o mistério dessa mensagem? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Ele me quer. Amor.
entrega para quem tem que entregar. E o que ele faz? Ele se senta. E ele se senta numa cadeira. E se ele vai se sentar na cadeira, é para ensinar. Vamos lá, igreja. Se ele vai sentar na cadeira, é para ele ensinar. Se ele vai sentar na cadeira, é para ele ensinar. Preste atenção agora. Lembra do começo da mensagem? Que Jesus ia ocupar a cadeira vazia? Lembra? A questão é: Jesus, ele vê que existe uma cadeira vazia no seu coração. E esta cadeira vazia é uma decisão tua. Se você deixar Jesus sentar na cadeira do teu coração, ele vai te ensinar e vai te mostrar o que é ser separado, o que é ser separada. Se você deixar o Espírito Santo, sim, me governa, me direciona, me mostra, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, você não vai mais ver o que as pessoas dizem. O mundo diz de um jeito, que você tem que andar de um jeito, tem que falar de um jeito, tem que ser de um jeito. Aí a palavra de Deus está dizendo assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Ele dá descanso para a vossa alma. A cadeira vazia hoje, você que tem decidido. Jesus sentou na cadeira da sinagoga, tiraram Jesus da cadeira e jogaram ele para fora. A pergunta é essa: ou estamos lançando Jesus fora das nossas vidas, ou estamos falando assim para ele: Senhor Jesus, toma a direção da minha vida e me ensina a ser uma pessoa separada, me ensina a ser um homem separado das coisas que me afastam de ti. É por isso que nessa noite eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez aqui nessa noite, entorizar o nome daquele que pode, sim, ele pode. Ele pode dar direção, ele pode dar direcionamento, ele pode guiar os seus passos. Nós estamos aqui hoje nas primícias. E Paulo vai dizer que nós, como filhos, temos recebido as primícias do Espírito. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite para te direcionar mais uma vez. Levante a mão no nome de Jesus. Levante a mão no nome de Jesus. Levante a mão, levante a mão no nome de Jesus. Me ajuda a pregar, por favor. Não fique chateado, não. Por favor, com todo respeito, põe a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado aí, ó. Chamando um pouquinho ela aí, chamando um pouquinho ele. Para ver se ela pode tirar do lugar, ela não vai ficar brava. Qualquer coisa tem para falar com o pastor. Ele fala assim para ela, fala assim para ela: se você é separado, se você é ungido, deixe de sentar na cadeira e te direcionar e te ensinar. Aí eu chego na cadeira, meu Deus, enquanto ele me quer, oh, ele me amou.
Um coração que acredita no que foi ministrado aqui nessa noite. Senhor, não importa a limitação, não importa agora o que ele acredita, importa que ele acredita. O que importa agora, Senhor, é a decisão que ela está tomando nesse momento. Não é por força, não é por violência. Lá para a chama, mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito que a leva. Tira a dúvida, tira toda a preocupação. Senhor, essas perguntas, os porquês, os praquês, em nome de Jesus, Senhor, agora. Porque se é a tua graça que nos basta, Senhor, nessa noite, manifesta nesse lugar, nessa noite. Senhor, se é a tua graça que pode convencer, Senhor, é a tua graça que inunda nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Que não seja somente a voz de um homem que ela ouça, mas que seja a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor é contigo. O Espírito de Deus é na tua vida. O Espírito de Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais em mais. E como será visto que dobre o rosto ante a ti. Esconda o rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. O Espírito do Senhor é sobre você. Mais e mais, do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. Deixa eu fazer aqui uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que ouvindo, participando dessa reunião, participando disso, deseja, almeja receber o Senhor Jesus em seu coração? Quem sabe o Senhor permitiu que você estivesse para que você receba Ele no seu coração. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pastor, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Pastor, está terminando o ano e eu preciso tomar essa decisão. O Senhor já tem falado. Você é separado para fazer a diferença. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja receber, aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se tiver, levante as mãos e venha aqui à frente que eu vou orar por você. Está citando?
Deus tem vidas aqui. É o meu abrigo, meu lugar secreto. O céu está em festa hoje. O céu está em festa hoje. Confirma se está voltando ou está aceitando. Só me confirma quem está aceitando ou está voltando, por favor. Igreja, estenda as mãos para cá. Está voltando. Está voltando para a casa do Pai. Estão aceitando Jesus. Sua glória. Estenda as mãos para cá. Glória, igreja. Toque as mãos sobre estas vidas. Toque as mãos. Toque as mãos. Faz de mim o teu altar. Vem cá, coloca a mão sobre esse homem aqui. Hoje o dono da cadeira chegou no coração. Hoje o dono da cadeira, ele chegou na casa. O Espírito do Senhor é contigo, homem. O Espírito do Senhor é contigo, mulher. O Espírito do Senhor é contigo. Ele te direciona. Se escutamos um momento, te amo, meu Senhor, meu Jesus, eu falo para essas vidas. Senhor, essas vidas que estão aqui na frente. Senhor, esta jovem, esta moça que está retornando aos teus caminhos. Senhor, ela sempre foi tua, ela sempre pertenceu a ti. Senhor, meu Deus, continua guardando agora. Cuidando, sim, Senhor, dos seus pensamentos, das suas decisões. Senhor, não importa o caminho do chuva que como o mundo vê, como o mundo fala. O que importa é o que ela decide hoje, Senhor. Senhor, esta família, este homem, esta mulher. Nunca vai soltar. Peraí, eu sabe. As decisões que eles precisam tomar até o final do ano. Senhor, aquilo que eles precisam decidir, Senhor. Direciona, ensina, guia, molda. Escreve o nome deles no livro da vida. E a igreja tem uma ligação de palmas a Jesus. E vai dominar.
sair daqui, indo para suas casas, entrando na casa, Senhor, indo trabalhar essa semana, ela perceba, ela sinta que ela não está sozinha, que ele não está sozinho. Senhor, antes que ela profira uma palavra, que o Senhor a instrua na palavra. Antes que ela tome uma decisão, Senhor, naqueles papéis, o Senhor direcione ela. Senhor, antes que ele pense algo, o Senhor faça ele, o Senhor direcione o pensamento dela. Porque tu estás chorando. Tu estás chorando. Senhor, esse é o culto das polícias, é o último culto de 2025. O Senhor não tem nada melhor. Senhor, como almas do teu altar, como a tua presença se manifestar nesse lugar. Fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E só quem crê diga amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Essas vidas, eu sei que são conhecidas de vocês. Mas pega o contato dela, pega o contato deles. O pastor faz questão depois de conversar, prosear. Somos uma família. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Já está trabalhando, já quer ser obreira, meu Deus do céu. Nem quem já aceitou, já quer ser trabalhar. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Propósitos. Nós somos aqui uma família. Eu creio. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Você tem que contar a prova, depois você tem um milagre. Vocês viram como está a minha garganta aqui? Ó, já ia. Eu falei, Jesus, eu não vou conseguir pregar hoje, minha garganta está só ó. Eu falei, nem que seja para ficar na pregação, ficar boa, mas depois continua. Então eu tenho um propósito. Deus abençoe, gente. Que Deus abençoe. Quero te ver aqui nos próximos cultos em nome de Jesus, tá bom? Hoje é muitas primícias. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração por vocês terem vindo hoje. E para mim parece que tem um lariado ali no final, ali, irmão. Ô, glória. Então vamos terminar aí. Para dar tempo de você comer tranquilo. A 8h16. Falei que a mensagem ia ser rápida. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos fazer aqui 2 orações. Eu vou pedir para as obreiras que fizeram esse trabalho tão bonito ali, arrecadando, vocês que trouxeram os alimentos. Se puder, nós estaremos orando as obreiras. Vem cá, Sérgio. Você não escapa muito. Você fica só enrolando. Você nem Zé. Não escapa, não, né? Se o marido deixou, já era. Quero nem ver. Dá certo. Vem cá, estenda as mãos. Vamos orar pelos alimentos. Agora, você que trouxe a sua oferta, você que vai ofertar, contribuir. Se tiver alguém que vai dizimar ou já dizimou, enquanto as obreiras estarão orando por essas primícias, você que vai entregar o seu dízimo. Pastor, eu já entreguei lá na porta da igreja, mas não recebi oração. Venha no momento de oração, pastor, eu vou dizer, já não estará orando por você. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir as suas bênçãos, as suas graças. Senhor, a tua infinita bondade, Senhor. Senhor, esses alimentos, Senhor, as pessoas que de bom grado, voluntariamente, Senhor, doaram. Senhor, prospera, Senhor, na dispensa, no armário, Senhor, nos alimentos, Senhor, que haja fartura. Senhor, que esse último mês de 2025 seja um ano de fartura, prosperidade. Senhor, meu Deus, os teus filhos que trouxeram, Senhor, prospera, abençoa, Senhor, as ofertas, as contribuições. Senhor, não é valor, Senhor, a oferta que entrega, o dízimo, Senhor, para nós que somos homens, Senhor, tem valor, tem um preço, tem uma quantidade, mas o Senhor, Pai, é gratidão, é fidelidade, por isso prospera. Abençoa, Senhor, a obra da mão de cada um aqui neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Oferte com alegria, oferte com propósito. Oferte com alegria, oferte com propósito. Faça aquilo que você, teu coração está sentindo nessa noite. Deus abençoe, viu, meu filho? Obrigado, William. Você é uma bênção. Eu depois que eu busco bem, William, comigo, eu não consigo mais pegar sem fundo automático, não. E por isso eu sou chato com ele. Né? Eu sou chato com você, meu filho. Não
agradecer mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui. Sábado, terça-feira agora, EBAF, irmãos, estamos na vontade de agradecer a terça-feira, EBAF, nos abençoe novo. Esteve sexta-feira aqui com uma bênção, terça-feira te espero aquele EBAF, quarta-feira da bênção, quinta-feira um grande culto aqui de renovo, uma bênção, Jesus João, Dani aqui, e domingo agora, pessoal, é a última ceia do ano de 2025. Então, convocação, estaremos aqui, os irmãos, as irmãs. Eu te convido para nós estarmos nessa última ceia, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas, tá bom? Que Deus abençoe, nós vamos agradecer. Pastora estará agradecendo. Ô, gente, parece que é combinado. Ela faz a mesma coisa com o Gi, vocês acreditam? E eu fico lá, aí eu tô falando assim, aí eu falo, aí você fica assim pra olhar. Eu amo minha esposa. Então, evangelista Jonas. Ia sobrar pra mim. Pai, seu irmão. Não só lembrando de uma coisa, no começo do ano foi as primícias são santo, toda a massa leve. E no último dia de primícia, 3 vidas. Glória a Deus! Jesus, eu tenho certeza que é a primícia foi santa, toda a massa leve. Até o último culto de primícia, Deus se fez presente de coisas notórias sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais um dia em tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que tem feito coisas notórias sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça que tem derramado sobre nós.